Olá pessoal, voltando aqui. Bom dia aí, boa tarde, boa noite, dependendo de quando estiver ouvindo. Mais um post da newsletter e eu vou comentar ele aqui no YouTube também. Esse post foi interessante porque desde que eu comecei a focar nesse tema da paternidade assim com mais afinco, eu estava até então sem ter relembrado do porquê de eu ter focado isso. E, e nesse domingo recente aconteceu e é isso que eu contei nessa newsletter. Eu vivi novamente o que eu chamei ali da fragilidade. Foi um momento de caos, assim. E isso me relembrou do porquê que eu estou escrevendo, porquê que eu acho esse tema relevante, do porquê que isso me ajudou tanto e quem sabe pode ajudar mais alguém também. A gente aqui, estou falando de 2025, tinha acabado de passar o carnaval. O carnaval foi ótimo, né? Uma semana inteira ali. E logo depois do carnaval, da quarta-feira de cinzas, quando estava começando a voltar a vida ao normal, eu me deparei, sábado ou domingo, com aqueles sintomas que eu chamei da paternidade antifrágil, da fragilidade, né, na paternidade. Então estava muito cansado, irritado, de mau humor. Ah, no domingo, pô, briguei com o Theo ali muito mais do que devia. E depois a gente reflete, né, como pai, que isso fala muito mais sobre nós, né? A criança às vezes não tem nada a ver com o sentimento que está dentro de nós e a gente acaba descontando nelas. Eu acabei descontando nele, brigando ali por uma coisa que podia ter resolvido de outra forma. Então, esse é um pouco o preâmbulo, tá? Aqui no texto eu conto a história, vou detalhar um pouquinho. Eu resumindo, tá? Eu percebo que o sono, a falta do sono, a alimentação indevida, né, e também a falta de exercício físico simplesmente me descompassa, assim, me tira do rumo. E foi o que aconteceu. Na quarta-feira lá a gente voltou de viagem e na quinta, na quarta eu já não consegui treinar de manhã, eu tinha levado o tênis na corrida. Fiz um treino longo, na quarta eu não consegui, ok, isso a gente vai replanejando, né? Na sexta-feira eu tenho um futebol ali de 6 às 7. Aí no racha seguinte faltou gente e eu, né, que não podia deixar o pessoal na mão ali, fui ajudar, né? Brincadeira aqui, porque eu liguei pra Júlia, falei, pô, dá pra ficar e tal, ela riu, dá assim. Aí cheguei em casa morto depois de jogar dois seguidos, já mal aguentava um, porque é muito exaustivo assim, né, fisicamente. Além disso, na sexta-feira a gente ficou acordado até tarde, vendo a questão do aniversário de Tel. A gente se deu esse Vale Night e falou, pô, vamos ver ali que história é essa, Porchat, a gente adora essa, essa série ali do YouTube, do Porchat. Quando eu vi era meia-noite. Eu falei, ok, beleza, isso vai se recuperar, vamos dormir. De manhã, 6h40. Já acordaram brigando na cama, um rolando por cima do outro, Vicente querendo Júlia, irritado de sono. Aí eu puxei ele, já começou ali uma irritação. E a gente tem um combinado aqui, uma forma de lidar, né? Que eu consigo dormir à tarde, a Júlia não. Então eu pego eles de manhã, fico com eles, aí à tarde eu descanso um pouco e a gente vai conseguindo superar. Só que eu não consegui dormir à tarde. Acabou que a Júlia estava tão cansada que ela dormiu com o Vicente. Eu fiquei com o Theo vendo filme, fui na pracinha com ele. No sábado, de novo, eu dormi tarde. Aí o domingo foi de novo arrastado e o pico de mau humor e irritação aumentou. E, como falei, acabei descontando ele brigando com o Theo também, que ele estava desobedecendo, enfim. Resumo da ópera. Essa questão de eu perceber que pra mim, tá? Não sei se pra todo mundo, mas pra mim essa fragilidade tem muito a ver com impactos relacionados a sono, exercício físico e alimentação. Eu entro numa noia de que, por exemplo, a comida, né? Ah, tô comendo mal, aí começo a comer doce, aí isso é compensar emoções, aí o sono ruim,
e não deu para ver o filme que eu queria, então eu entro numa espiral negativa e foi isso que aconteceu ali. Não é um lugar legal de se ficar e é difícil de sair. Não é um lugar legal de se ficar porque você tá toda hora irritado, sabe? Por mais que possa parecer legal ver um filme, né, comer uma coisa diferente, isso é um prazer muito momentâneo. É muito melhor dormir cedo, fazer exercício, acordar cedo. Eu Isso foi uma coisa de dias, né? De diferença de dias que eu consegui, ainda bem, sair desse estado. Estava escrevendo esse texto aqui já muito mais presente, tendo descansado. E acho que esse próprio exercício de o que que, o que que me fez estar irritado, né? Qual a causa raiz disso? Não é o Theo brigou comigo, eu estou irritado. Não, mas o que está por trás? Ah, está por trás a falta de sono. Então vou contar um pouco aqui a fórmula por trás de como eu me reconstruí, que é isso que eu tenho chamado da antifragilidade. Como que a ordem reinou de novo. Comentei aqui, né? O que, que eu percebi? Sair do sono, da rotina me tira do eixo, sono, alimentação e exercício. Então isso tem várias questões, daria para falar por horas aqui do porquê que eu acho isso, mas não é para ser uma terapia aqui, né? É para contar um pouco, dar exemplo do processo da antifragilidade, da fragilidade e o que que eu usei ali, o que que eu costumo usar para sair. Alguns passos que como uma fórmula assim, né? Mas o que que passa na minha cabeça? Alguns passos. O primeiro deles, o mais importante, tomada de consciência da insatisfação e das emoções. Então, se eu tô irritado, frustrado, se eu comi demais, estou um pouco enjoado, me sentindo mal com aquilo, colocando tudo a perder, ou eu não me exercito, por que que isso me faz? Primeira coisa é sair do piloto automático, olhar com curiosidade, sem julgamento, essa insatisfação para entender o que está havendo. E, e até para olhar e parar, a gente precisa pensar que não está tudo perdido. Tem que desligar o piloto ali e começar a se observar. E eu falei, tá, gritei com o Theo aqui, acho que não precisava, a irritação voltou, por que que isso está assim? Aí eu comecei a reconstruir o fio. Ah, desde quarta-feira que eu não consegui. Aí na minha cabeça voltaram os padrões que eu já sabia o que que me afeta. Que é isso: rotina, sono, alimentação. Para outras pessoas podem ser outras coisas, mas e esses padrões eu descobri a, a duras penas e ao longo de meses. Nesses dias eu só relembrei, porque para mim tá mais rápido a coisa de acontecer e voltar ao estado normal. Então, o primeiro passo tá pé da vida com alguma coisa, insatisfeito, pô, dá uma parada. O que é isso aqui? Da onde que tá vindo? Tô me sentindo assim, mas por quê? Qual a pergunta que eu gosto é qual que é a necessidade não atendida? Então, isso eu aprendi com uma nutricionista quando eu estava falando de alimentação, o comer emocional, né? Comer quando não está com fome, mas para lidar com emoções. Qual é a necessidade não atendida por trás disso aqui? Então, se você está irritado, tem alguma coisa que não está atendido ali. Pode ser qualquer coisa, mas nos meus exemplos ali. Ah, pô, eu queria ver um filme e não consegui. Eu queria dormir mais e não consegui. Eu comi demais, estou me culpando por isso. É, sei lá, queria ter tido mais tempo de ver aquele episódio ali com a Júlia e não deu tempo. Ah, mas se ainda for aprofundar, tá, mas por que que isso me irritou? Ah, porque tem tempo que a gente não fica junto, ou no caso da comida ali, porque eu acho que se eu comer o primeiro pedaço, eu vou comer o segundo e não vou parar. Enfim, cada um vai ter uma necessidade não atendida. Obviamente, isso eu ainda estou experienciando, mas obviamente, sono, alimentação, exercício físico, isso eu acho que são coisas até pela neurociência já sabidas. Então, talvez as necessidades não atendidas rodem por aí em geral.
Reflexão, até então é uma reflexão interna. Eu estou percebendo em mim isso, eu estou entendendo. Só que falando de paternidade, num contexto que tenha, como eu tenho aqui, a Júlia como parceira, é, faz muito sentido essa reflexão externa também, né? E, e é muito saudável que isso aconteça, porque a gente meio que tem que evoluir junto. Então, ela conversei com ela, ela já sabe dessa busca, dessa questão. Olha, eu falei, ó, gritei com o Theo, acho que não devia. ah, eu percebi, porque eu, né, na sexta-feira dormi tarde, vou tentar compensar isso ao longo da semana. Então, ah, a conversa externa, né, com uma pessoa, com alguém que está dentro de casa aí para você, isso ajuda não só a organizar os pensamentos, compartilhar o plano, dividir ali a dor do momento e buscar estratégias. Então, toda essa evolução tem sido impar, né? Tanto interno, mas assim que possível eu compartilho, a gente chega ali num racional para evoluir. E o último passo é o agir. Então, tomar consciência, entender, refletir. Uh, Obviamente, tem uma premissa por trás desse agir e dessa fórmula que da autorresponsabilidade. Não importa o que acontece comigo, não importa se a culpa de quem foi que eu não dormi, que eu não comi, que não... eu sou o único responsável por mudar isso aqui, né? Só tem como eu agir, não tem ninguém vai vir me salvar ou fazer algo por mim, senão eu. Nem que seja conversar sobre uma insatisfação, sobre toda a ação na minha zona de controle está comigo. Então o último passo é o agir. Ok, vou conseguir sair, vou dormir cedo. Então o plano que eu fiz foi o seguinte, tá, tô irritado, preciso voltar pro trilho. Então hoje eu vou dormir cedo, não vou me propor a ver filme nenhum, porque daqui para baixo, daqui para frente vai piorar. Então eu comecei, voltei pro trilho, dormi cedo e botando a rotina em ordem com um agir. E logo no dia seguinte eu acordei melhor. Eu ainda não fui para academia porque eu estava um pouco ainda cansado, então é bom ir com calma ali não se forçar demais, né? Não tem intensidade demais, né? Pelo menos para mim, e encontrando o trilho novamente, mas sem forçar a barra. E fico curioso se outras pessoas reconhecem também esse momento de fragilidade, como que lida com isso, especialmente pais, né? Não sei se é tranquilo essa conversa em casa, eu tenho a sorte de eu e a Júlia a gente conversar bastante. Deixei aqui no final, tô bocejando um pouco porque eu acordei cedo, às 5 e pouca da manhã, e tô aqui gravando pra aproveitar o momento. Tô mini bocejo aqui, mas foi uma noite boa, noite de 8 horas de sono, tô bem descansado. Deixei aqui no final um caminho de ação. Vou comentar um pouco. Nunca é tarde para começar, porque nunca é tarde, porque estar fragilizado é uma espiral negativa. É igual jogar pôquer. Parece que quanto mais você faz, por exemplo, vícios, né, dormir tarde, comer mal, quanto mais você faz, mais isso puxa você fazer, porque parece que pequenas ações não vão te tirar daquele estado. Ah, já estou aqui, vou até ali, né? E não é bem assim. Em algum momento a gente precisa sair dessa espiral e dar um pause nela para ir para a espiral positiva. Então nunca é tarde. Não importa se você está muito cansado, a rotina está impossível. Não vai adiantar nada dormir mais cedo hoje. Cara, não sei. Eu já comi demais, não vai adiantar eu comer bem à noite porque tá tudo perdido. Essa história de tá tudo já perdido, pra mim ao menos, atrapalha. Aí eu me lembro, cara, não, vamos voltar. Tem que ser consciente, tem que puxar a cabeça pro trilho. Não se julgar ou se culpar. Não se julgar nesse sentido de não estar tudo perdido, é, de que tá tudo bem. Não, não é um martírio assim, né? Tipo, pô, tô fazendo coisa que não devia,
Então é fácil entrar numa de culpa, aquela culpa meio cristã mesmo. Não, olhar com observação. Aconteceu isso com frieza. Vamos fazer aquilo, vamos sair dali. Não se culpar também, né? Se fez alguma coisa, como eu falei, pô, acho que eu gritei com o Theo mais do que devia. E não estou me culpando, eu entendi que foi um momento, foi errado, mas não fica carregando a culpa, seja por comer demais, por falar o que não devia. Busca remediar, mas não carrega aquilo nas costas. Autoresponsabilidade. Pequenas mudanças levam a grandes evoluções, também é uma premissa. Assim, qualquer coisa pode parecer pequena, mas é o pequeno passo que leva lá para um lugar melhor. Então aqui eu resumi essa questão do que isso quer dizer, qual é a necessidade não atendida. Esse aqui é interessante, eu não tinha falado até então. Existem necessidades que se reforçam. Por exemplo, toda vez eu percebi que toda vez que eu dormia mal, eu queria compensar, eu estava insatisfeito. Aí eu queria compensar vendo um filme. Aí eu acabava junto com o filme comendo alguma coisa ali emocionalmente, né, tipo um chocolate, biscoito, coisa assim. Então, isso virava um círculo vicioso, necessidades que se reforçam. E eu acho interessante perceber também, talvez outras pessoas tenham círculos parecidos ou em outros meios, o que que o que que quer dizer essa espiral negativa na tua vida? Na minha foi isso, mas talvez outras pessoas tenham outras questões que se reforçam quando tá como é que lida com o sentimento negativo. Buscar uma forma de atender a necessidade, criar hábitos e rotinas. Então, mesmo no dia a dia, criar um sistema que esse negativo não volte. Então, qual é o sistema que eu criei para, por exemplo, dormir bem, me alimentar e me exercitar? Rotina mesmo. Então, a hora de acordar cedo, uma, ir 2 vezes por semana ali no treino de corrida, no mínimo uma no fortalecimento, aí tem o futebol. É, final de semana eu eu não extrapolo no sono mais de 2 dias, é sempre um dia só e depois eu já volto a dormir bem, porque eu já sei que isso vai dar ruim. É, já tenho um combinado ali com Júlia também que um dia, por mais que a gente poderia estar junto, às vezes eu preciso ver um filme que eu gosto disso, senão eu começo a me sentir perdendo alguma coisa. Então, enfim, tem que criar um sistema para que isso fique cada vez mais robusto é, no futuro. Eu falei robusto, lembrei agora, robusto mesmo no sentido de estar firme. E o lance da antifragilidade é você sair do frágil para um estado melhor e deixar esse estado melhor cada vez mais robusto. E se algo acontecer com ele, usar essas premissas de antifragilidade de novo. Conversar com a parceira, obviamente, né? E isso aqui é um tópico por si só, né? Porque também não é moleza a gente se entender em casa. A gente passou por boas evoluções também nós dois e foi bem legal. Acho que é isso, pessoal. Se tiver alguém vendo, ouvindo e interessado, se inscreve lá na newsletter. Estou bem empenhado em lançar um livro sobre o tema. Quanto mais gente curtindo, comentando, eu vendo que faz sentido essas dores aqui que ninguém fala no mundo, né, sobre a paternidade. E está realmente sendo um tema que me ajuda muito. Espero que ajude outras pessoas também.